Oi, hoje vamos conversar sobre o capítulo 20 do livro de Josué. Ele traz uma instrução assim bem específica, né, sobre como organizar a vida ali na Terra Prometida, fala da criação das cidades de refúgio. Isso mesmo. É uma ideia que, na verdade, já vinha lá de Moisés, né? Deus instruiu a criar esses locais seguros. O propósito era muito claro: dar proteção para alguém que matasse outra pessoa por acidente, sem querer mesmo. Proteger do vingador do sangue. Vingador do sangue, alguém da família que buscaria vingança. Imagina. Exatamente. Uma retaliação que podia ser imediata. Daí a necessidade de um refúgio rápido. Tá, e como funcionava? A pessoa cometia esse homicídio acidental, e aí? Aí ela tinha que correr, fugir para uma dessas cidades que foram designadas para isso. Chegando lá, era só entrar. Não, tinha um procedimento. Na entrada da cidade, nos portões, ela precisava contar o caso dela para os anciãos, os líderes locais. Ah, uma espécie de primeira audiência ali na hora. Isso. Eles ouviam, faziam uma avaliação inicial. Se a história parecesse mesmo um acidente, aí sim, davam permissão para entrar e até um lugar para morar lá dentro. Entendi. Uma triagem, então. E uma vez lá dentro, a pessoa estava segura. Totalmente. Sim, mas tinha condições, né? A cidade não podia entregar essa pessoa para o Vingador do Sangue se, e esse se é importante, ficasse claro que a morte foi acidental. O texto fala sem querer e sem premeditação, ou seja, sem ódio, sem malícia antes do fato. A proteção dependia disso. Certo, fazia sentido. Proteção condicionada à ausência de intenção. E essa proteção era para sempre ou tinha um prazo? Tinha prazo, sim. Não era uma libertação imediata. A pessoa tinha que ficar na cidade de refúgio até ser julgada. Formalmente. Formalmente, pela Assembleia, que era tipo a comunidade ou um tribunal maior. Ok, um julgamento para confirmar o acidente. Exato. E tem mais um detalhe. Ela só podia voltar para casa, para sua cidade de origem, depois que o sumo sacerdote, o que estava em função naquela época, morresse. Nossa, que coisa específica. Ligar a liberdade da pessoa à morte do sumo sacerdote? Pois é um ponto bem intrigante. Mas antes da gente pensar mais nisso, quais eram essas cidades? O texto diz os nomes? Deviam ser lugares conhecidos, imagino. Diz sim, eram 6 bem distribuídas. Do lado oeste do Rio Jordão eram Quedes, lá na Galileia, no território de Naftali, Siquém, que ficava na região montanhosa de Efraim, e Kiriat Arba, que é Hebron, lá em Judá. Certo, 3 desse lado. E do outro lado do Jordão? Do lado leste eram Bezer, num planalto mais desértico, de Ruben, Ramote, em Gileade, que era de Gade, e Golã, em Bazã, no território de Manassés. 6 cidades, então? Dá pra ver que a ideia era ter acesso de várias partes da terra, né? Exatamente. A distribuição geográfica foi pensada para isso, para que ninguém estivesse longe demais de um refúgio. E essa proteção valia para todo mundo ou só para os israelitas? Olha só que interessante. O texto deixa bem claro que valia tanto para os filhos de Israel quanto para os estrangeiros que habitassem entre eles. Sério? Isso é bem significativo. Uma proteção legal que não dependia da nacionalidade. Muito. Mostra uma preocupação com a justiça que ia além das fronteiras tribais ou nacionais, né? Qualquer pessoa, se estivesse naquela situação de homicídio acidental, tinha direito ao refúgio. Isso é importante mesmo. Com certeza. E o objetivo principal, reforçando, era impedir a vingança imediata. Evitar que o vingador do sangue matasse a pessoa antes do julgamento pela Assembleia. Era um freio na justiça pelas próprias mãos, garantindo um processo, sabe? Para que um acidente não fosse punido como um assassinato intencional, sem a devida investigação. Então, resumindo, essas cidades de refúgio eram bem mais que esconderijos. Eram parte de um sistema legal e social, né? Uma forma organizada de lidar com mortes não intencionais. Buscavam um equilíbrio. Proteger o indivíduo que errou sem querer, mas também garantir que a justiça fosse feita através de um processo estabelecido. Parece um avanço importante para a época. Exatamente essa a ideia. Era um mecanismo para trazer ordem e justiça a situações muito difíceis. E isso nos traz de volta àquele ponto. A morte do sumo sacerdote como condição para a pessoa poder voltar para casa. O texto não explica o porquê disso, né? Não mesmo. Fica essa pergunta no ar. Qual seria a conexão? Teria a ver com expiação? O fim de um ciclo representado pela morte do líder religioso?
Ou alguma ligação simbólica entre o sacerdócio e a resolução desse tipo de caso? É algo para a gente pensar, né? Uma reflexão que o próprio texto nos deixa.